Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Marcos 16, no versículo 15 ao 18, que nos diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creram. E em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e com as mãos ou beberão algo mortífero, não lhe causará dano algum, porém porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a palavra de Deus, a palavra nos fala hoje, irmãos, que se você crer em nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o teu coração, você cumprirá o que Jesus deixou aqui na terra, os ensinos que ele deixou na terra. Ele passou pelo deserto, ele se batizou e depois foi para o deserto. Então, aqui também a gente entende que quando Jesus foi batizado, Jesus também passou por um deserto, foi provado pelo inimigo e foi aprovado. Então nós vemos aqui que nós temos que crer e ser batizado. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos, que depois do batismo nós seremos provados pelo Senhor, para ver se nós somos dignos de ficar na presença dele. Porque fiel é o Senhor que nos ajuda no deserto. Nesse deserto, depois que nós aceitamos Jesus e descemos as águas, assim como Jesus fez para que a lei se cumprisse. E todo aquele que for batizado, viver na presença, viver na obediência, fazer a vontade do Senhor, esse será salvo. E aí o Senhor diz assim, ó, agora que você já se batizou, você que já passou pelo deserto, então agora ide por todo mundo e pregue o evangelho de Deus. E todo aquele que pregar o evangelho e viver na presença de Deus verdadeiramente, o Senhor dará autoridades. Assim como o Senhor falou para os seus discípulos, não leve bolsa, não leve roupas, não leve nada, porque tudo eu vou suprir vocês. Ide e pregai o evangelho. E hoje para nós é mais fácil, irmãos, porque esse é o meu chamado de pregar em casa e depois estar passando a palavra para os irmãos, aonde que nas redes sociais o Senhor alcança muitas e muitas almas através da palavra dele. E hoje está muito mais fácil. Então que a gente seja fiel, porque os sinais vão nos acompanhar. Porque a palavra do Senhor ela é pura e verdadeira. Então eles falarão em línguas, expulsarão demônios, terão autoridades para curar e ter autoridade sobre o inimigo. Então essa é toda a autoridade que o Senhor deu para os seus discípulos. E depois os discípulos vieram e se alegraram e disseram, Senhor, os demônios, eles são expulsos pelo teu nome. Mas o Senhor, ele diz assim, ó, alegrai mais se o nome de vocês estiver inscrito no livro da vida. Porque, por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse isso porque obra não salva ninguém. A obra está acompanhada da fé, mas o que salva é a fé em Jesus.
Então, lá no princípio, você tem a fé, você se batiza, passa pelo deserto e começa a fazer o ide do Senhor, que é levar a palavra de Deus. E o mais importante de tudo, que o teu nome esteja no livro da vida, assim o Senhor disse para os apóstolos, que eles vieram todos felizes. Senhor, os demônios, eles se submetem ao teu nome. Mas o Senhor falou, o mais importante é que o nome de vocês esteja no livro da vida. Então, irmãos, que vamos obedecer, fazer a vontade do Senhor para que o nosso nome não seja tirado do livro da vida, mas que o Senhor venha se agradar da nossa obra. Porque o Senhor dá para nós a obra. Essa é a minha obra, essa é a obra de muitos irmãos também, evangelistas, pregadores, profetas, presbíteros, diáconos, pastores que cuidam, que têm a liderança da igreja. Cada um tem a sua posição no corpo de Cristo. Tem a sua obra no corpo de Cristo. Então, que possamos fazer sempre, irmãos, a vontade do Senhor, levando a palavra verdadeira e genuína, para que todo aquele que crê será salvo, será batizado e será salvo. Então, eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.